Fala pessoal, e no vídeo de hoje vamos ver como utilizar a função conte.c aqui no Excel. Então, a primeira coisa, o que faz a função conte.c? A função conte.c ela é usada para contar o número de células em um intervalo que atendem a um critério específico. Então, os argumentos da função conte.c vai ser o intervalo de onde você quer contar as células e o critério que você especificar. Vamos ver um exemplo prático aqui para a gente entender melhor como que ela funciona. Nesse exemplo, eu tenho aqui uma tabela de vendas, onde eu tenho um registro de vendas que aconteceram aqui no mês de julho de 2024. Então, tem a coluna aqui com a data da venda, eu tenho a coluna com o ID do produto, a categoria de cada produto, a quantidade vendidas aqui em unidade, e eu tenho aqui o valor total da venda. E aqui eu tenho algumas perguntas de negócio que eu quero responder. Primeira coisa, vamos analisar um pouquinho aqui a nossa tabela. Vindo aqui na primeira linha, a gente tem aqui, ó, no dia 1/7 de 2024, eu vendi o produto P001 da categoria de eletrônicas, com a quantidade aqui de 5 unidades, e o valor total foi de R$ 1.500, e assim por diante. Então, eu quero responder algumas perguntas aqui. Primeira pergunta aqui, quantas vendas foram realizadas na categoria roupas? Então, para responder isso aqui, eu tenho que vir na minha coluna de categoria, procurar aqui quantas vezes aparece o nome roupas para mim e contar. Então, no caso aqui, eu não quero somar. Por exemplo, vim aqui em quantidade vendida e relacionar aqui com o nome roupas e somar a quantidade vendida. Eu quero contar. Eu quero vir na categoria de roupas aqui e contar quantas vezes o nome roupas aparece aqui para mim saber quantas vendas que eu tive da categoria de roupas. Só que nessa tabela aqui, eu tenho uma tabela pequena com 21 linhas. Eu poderia fazer isso de forma manual. Vir aqui, contar uma por uma e colocar aqui o resultado. Só que, vamos imaginar um cenário que eu tivesse uma tabela com 10.000, 100.000 linhas, ou até mesmo mais. Seria muito inviável ficar contando uma por uma, demoraria muito. No meio de tanta informação, eu poderia fazer uma contabilidade, uma contagem errada, e se eu ainda atualizasse algum registro na minha tabela, não iria se atualizar aqui no resultado. Então eu teria que vir na minha tabela atualizada de novo, de forma manual, vir aqui uma por uma, conferir onde que teve atualização ali e contar tudo de novo, o que é muito improdutivo. Então, para a gente automatizar isso aqui de certa forma, a gente vai utilizar a função conte.c. Então, a primeira coisa, eu vou chamar aqui a função conte.c. Os argumentos da função vai ser o intervalo e o critério que eu especificar. O intervalo é onde eu quero contar ali as células, onde eu tenho a informação que eu quero. No caso, eu quero contar quantas vezes o nome roupas aparece para mim aqui na minha coluna de categoria. Então, eu vou selecionar aqui toda a minha coluna. Por que eu vou selecionar toda a coluna? Porque se eu colocar algum registro novo aqui na minha tabela, uma linha nova aqui, automaticamente já vai ser contabilizado aqui pela minha função conte.c. E ponto e vírgula, qual que vai ser o critério? O critério, eu quero contar as células aqui da minha coluna de categoria, onde o nome roupa aparece. Então, não quero contar todas as células aqui, eu quero contar só aonde o nome roupa vai aparecer aqui. Então, eu vou abrir aspas e vou digitar aqui roupas, exatamente igual está aqui na minha coluna. Eu vou fechar aspas, vou fechar parênteses, dou Enter e pronto. Então, retornou aqui para mim o número 10. Então, ou seja, eu tive 10 vendas que foram realizadas da categoria de roupas. Tem uma outra questão aqui agora. Quero saber quantas vendas tiveram um valor total de venda maior que 1.000. Então, ou seja, eu quero vir aqui na minha coluna de valor total da venda agora e contar quantos valores aqui de venda tem um valor maior que 1.000. Para isso, eu vou utilizar a função conte.c de novo. Vou chamar aqui a função conte.c. O intervalo vai ser a coluna, onde eu tenho os valores aqui total de venda. Ponto e vírgula e o critério. Esse critério aqui, eu vou passar ele entre aspas também. Então, vou abrir aspas. O critério vai ser maior. Vou utilizar o operador lógico aqui maior que 1.000. Eu fechei aspas. Vou fechar parênteses, dou Enter, retornar aqui para mim o número 8. Então, eu tive 8 vendas que tiveram um valor maior que R$ 1.000. Vamos conferir aqui, eu tenho 1.501, 1.202, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, fechando aqui com 1.200. Então, tá certo. Eu tive 8 vendas aqui com o valor maior que 1.000. Agora eu quero saber quantas vendas foram realizadas no dia 4/7. Veja que aqui na nossa coluna data da venda, eu tenho vendas aqui que aconteceram, mais de uma venda que aconteceu no mesmo dia. Eu tenho venda aqui do dia 1 ao 4, do dia 1 ao 6, quer dizer. Depois eu tenho venda aqui no dia 4 de novo, se repete, dia 1, dia 2, dia 5. Então, eu tive várias vendas que aconteceram no mesmo dia. Então, eu quero contar aqui quantas vendas que foram realizadas no dia 4/7 de 2024.
Então eu vou chamar a função cont.c, opa, errado, cont.c, apareceu, basta apertar a tecla Tab, o intervalo vai ser aqui a coluna onde eu tenho todas as datas, ponto e vírgula, e aqui, entre aspas, eu vou passar a data que eu quero contar. Então vai ser 4/7 de 2024. E eu vou fechar aspas, fechei parênteses, dou Enter e pronto. Eu tive 6 vendas que aconteceram no dia 4/7. Bom, pessoal, e agora aqui nessa última questão, eu tenho uma situação diferente. Eu quero saber aqui quantas vendas na categoria roupas tiveram uma quantidade vendida maior que 5 unidades. Então, aqui nesse caso, eu tenho duas condições. Primeiro, eu vou precisar vir aqui na minha coluna de categoria e contar quantas vezes o nome roupas aparece para mim. Depois eu vou ter que vir na minha coluna de quantidade vendida e contar quantas células aqui eu tive uma quantidade vendida maior que 5 unidades. Então, aqui nesse caso, a função cont.c ela vai nos atender. Por quê? Porque a função cont.c ela só tem 2 argumentos. O primeiro intervalo, o intervalo onde a gente quer contar, e o critério. E nesse caso aqui eu tenho 2 critérios. Então, para isso, a gente vai utilizar a função cont.c. Então, vamos chamar aqui a função cont.c. Os argumentos da função cont.c são os mesmos da função cont.c. A única diferença é que a gente consegue colocar aqui 2 ou mais critérios ou intervalos. Então, primeiro aqui, o primeiro argumento vai ser o intervalo do primeiro critério, que no caso vai ser a coluna de categoria. Então, vou selecionar aqui minha coluna de categoria, ponto e vírgula. O meu primeiro critério vai ser o quê? Vai ser o nome roupas. Eu vou digitar aqui roupas, fechei aspas, ponto e vírgula. Agora eu quero o intervalo do meu segundo critério. O intervalo vai ser a coluna de quantidade vendida, ponto e vírgula. E o meu segundo critério vai ser o que agora? Eu quero contar as células aqui onde eu tenho uma quantidade vendida maior que 5 unidades. Então eu vou colocar aqui, entre aspas, maior que 5. Fechei aspas, fechei parênteses, dou um Enter e pronto. Então eu tive todas as minhas vendas aqui da categoria de roupas, somente 9 tiveram uma venda maior que 5 unidades. Então, por exemplo, aqui na primeira questão aqui, a gente contou quantas vendas a gente teve realizadas na categoria de roupas. Agora, aqui a gente contou quantas vendas dessa categoria de roupas foram maior que 5 unidades. Então, sempre que você precisar somar células que atendem a um critério específico, você vai utilizar a função cont.c. Se você precisar contar células que atendem a 2 ou mais critérios específicos, você utiliza aí a função cont.c. Se você quiser um vídeo somente sobre a função cont.c, deixa pra gente aqui nos comentários. E se você ficou com alguma dúvida em relação ao conteúdo aqui dessa aula, desse vídeo, deixa aqui nos comentários pra gente também, eu vou tirar aí todas as suas dúvidas. Na descrição aqui desse vídeo, eu vou deixar o link disponível para você fazer o download dessa planilha para você praticar aí no teu Excel. Se você gostou aí do conteúdo dessa aula, se o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí se você gostou, deixa um feedback também nos comentários, o que você achou, se o conteúdo te ajudou. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade nova aqui no canal. Então é isso, pessoal, e até a próxima.